Sejam bem-vindos ao canal Excel de maneira simples, eu sou o Pedro e aqui a gente vai continuar a nossa saga para fazer a planilha financeira, né? Essa aula aqui ela vai ser curta, creio eu, e ela só vai pegar gráficos, só gráfico. Eu não vou explanar tudo sobre gráfico, mas aqui vai dar para ter uma boa noção de como fazer um gráfico, né? E algumas das funcionalidades dele. Mas aqui, no caso, focado para a nossa planilha financeira, né? Então, bora lá. Primeira coisa, tem duas formas de fazer um gráfico. A primeira é, você seleciona os dados que você quer. No caso, eu quero receita, despesa fixa e despesa variável. Venho aqui ó, em inserir. E eu posso inserir gráficos recomendados ou escolher entre essas opções aqui, ó. Tá vendo? Posso fazer isso. Então, selecionei, eu vou vir aqui em gráficos recomendados. Aqui ele me dá alguns recomendados, ou eu posso ir aqui, ó, ele mostra todos os gráficos que são os que tem nessas opções aqui. Né? Então aqui, ó, diversos tipos de gráfico. Alguns vão conseguir relatar a situação, outros não, né? Porque depende de como seus dados estão distribuídos. No meu caso aqui, eu vou querer um de coluna que ele mude aqui as cores, né? Eu vou querer esse aqui. Depois a gente vai dar uma mexida e deixar ele mais bonito. Outra forma é a gente vir aqui, ó, inserir e já insere aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, inserir. Mas ó, eu inseri ele em branco, ele não tem nenhum dado. Quando você clica no próprio gráfico, ele já vai nessas abas aqui, ó, design gráfico e formatar. Mas, por exemplo, se não tiver, ó, e o gráfico está selecionado, eu venho aqui, design gráfico, formatar. No caso, eu quero design gráfico e selecionar dados. Essa é a nossa segunda forma de criar um gráfico. A gente seleciona dados. Nesse intervalo, aqui, a gente vai selecionar aquilo que a gente quer. Né? E ele também faz, se a gente alterar lá em coluna, ele modifica assim, ó, igual como modificou aqui. Ó. Tá vendo? Beleza, essa é outra forma de se fazer. Também existe os gráficos dinâmicos, que ele já vem aqui, ó, seleciona um intervalo e ele ó, cria um gráfico que ele pode ser alterado por aqui, ó, que ele já gera filtros automáticos, né? Então, por exemplo, eu posso tirar aqui ó, a despesa fixa e deixar só a variável, né? Eu posso tirar a despesa variável e deixar só fixa, né? Ou posso deixar os dois. E ele já também, ó, gera uma tabelinha aqui, ó, automática também, ele já gera para gerar aqui. E é interessante que ele mostra a soma aqui em cima, né? Ele mostra essa soma, qual é a soma dos dois. Então, assim, é um gráfico interessante, mas aqui a gente não vai trabalhar em cima de gráficos dinâmicos. Né? Eu vou até apagar essa aba aqui, ó, que ele criou. Eu quero trabalhar em cima desses gráficos aqui, né? Então vamos lá, eu vou utilizar esse aqui, que foi o primeiro que a gente criou, e vou trabalhar em cima dele. Claro, aqui eu escolhi o gráfico de barras porque eu achei que seria mais interessante, mas a gente pode escolher diversos outros tipos de gráficos, sabe? Pode ser barras laterais, poderia ser o de pizza, mas tem que ser o gráfico que represente melhor o que você quer mostrar, né? Então, qual seria o nosso título de gráfico? Nosso título de gráfico seria Receita versus despesa. Vamos colocar assim? Receita versus despesa?
Ou a gente poderia criar um gráfico somente assim, ó. A gente colocaria a soma da despesa fixa e da despesa variável, né? Então, por exemplo, eu inseri uma coisinha aqui, ó, e colocaria tipo despesa total. Isso aqui seria igual a soma desses dois aqui, ó. Soma a gente já viu nas outras, por isso que eu estou fazendo mais rápido. Esse aqui eu vou manter naqueles ali que estavam. Mas tipo, ó, a minha despesa total, que é a soma desses dois aqui, né? Poderia também eu pegar tipo receita e uma despesa total. Poderia também, não ficaria ruim, né? Não ficaria ruim. Mas beleza, como é que a gente vai mexer nesse gráfico? Primeira coisa, eu falo assim, cara, eu não acho esse gráfico branco muito bonito, né? Eu posso vir aqui, ó, em design do gráfico, ele tem vários modelos, ó. Diversos modelos aqui que você pode trabalhar em cima. Tá vendo? Diversos modelos que pode trabalhar em cima. Eu quero achar um que mais tenha relação com o que eu estou fazendo, mais azul e tal, né? Esse aqui é mais degradê. Como a gente não está pensando tanto agora na estética, depois a gente vê uma estética melhor, eu vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Tá vendo que agora apareceram esses valorzinhos aqui? Como é que a gente mexe nesses valores? Tudo que tem no gráfico, tudo. A gente pode mexer, ó, a partir daqui, ó, elementos do gráfico. Onde a gente pode tirar eixos, ó. Eixos são esses valores laterais, ó. Tá vendo? A gente pode colocar títulos dos eixos. Títulos dos eixos são esses aqui, ó. Né? A gente pode colocar títulos. Pode tirar ou colocar o título do gráfico, que é esse aqui. Pode ter uma tabela de dados, ó, que ele mostra tudo que foi colocado. Pode ter uma barra de erros. Uma barra de erros eu não sei exatamente o que seja, mas eu acredito que seja como se fosse um desvio padrão. O desvio padrão é aquele lá. Pode ter um erro de 5%. Quando você vai ver nas eleições, eles falam assim, o candidato tem 10% de intenção de votos e pode variar entre 3 pontos percentuais para cima ou 3 pontos para baixo. Tá vendo esses 3 pontos percentuais para cima e 3 pontos percentuais para baixo que falam dos candidatos? Isso aí não é nada mais, nada menos que o desvio padrão. Isso aí é uma margem de erro que você pode criar. Eu acredito que seja isso, mas não tenho certeza. As linhas de grade são essas linhas aqui atrás, ó. As legendas é esse rótulozinho aqui, ó, né? Opa, linha de grade eu quero. E linha de tendência, na verdade linha de tendência aqui não vai dar certo. Mas, por exemplo, se eu tivesse a minha despesa variável de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que seria uma linha de tendência? Os meus gráficos vão variar mês a mês. Essa linha de tendência mostra a tendência que eu estou seguindo. Então, se eu estou seguindo a tendência para aumentar minhas despesas, para diminuir, para manter ela no tempo, então é um gráfico interessante que a gente vai fazer, ó, quando a gente fizer essa planilha resumo aqui, a gente vai fazer gráfico de tendência. Beleza? Mas o que eu quero mexer agora é o rótulo de gráficos. Mas, por exemplo, ó, só mostrar nessa legenda, minha legenda está no lado, né? Eu posso colocar ela na parte superior, à esquerda, na parte inferior. Eu posso mexer, todos esses, ó, tem essas mesmas opções, ó, tem diversas opções. Mas inicialmente eu quero mexer em rótulo de dados. Eu vou tirar minha legenda e quero mexer em rótulo de dados. Rótulo de dados, isso aqui é um rótulo de dados, mas existe muito mais de rótulo de dados, onde eu clico aqui, ó, mais opções. Todas essas opções aqui tem mais opções onde vai abrir isso aqui, né? Então o que é que eu quero? Eu quero o código da legenda. Deixa eu selecionar.
Ó, eu quero o nome da série. O nome da série é receita. Tá vendo? Eu quero um código de legenda. Então, você está vendo que está mostrando aqui, ó, só de eu selecionar aquelas opções, ó, ele mostra receita, 3,45, a despesa fixa, 330, a despesa variável, 1.060. Você viu que fica uma visualização mais rápida, né? Você já olha aqui o que é e tal, você não precisa, por exemplo, ter uma legenda aqui, ó, aí você fala, ah, o azul é esse, ah, né? É um gosto pessoal onde eu prefiro, né? Outra coisa que você pode fazer no gráfico. Na verdade, isso aqui eu vou ensinar quando a gente for fazer um dashboard. Um dashboard bonito, vai ser o nosso último. Mas basicamente o que é? Você pode tirar todas as linhas, você pode tirar a coloração e você pode tirar tudo. Aí parece, só vão ficar essas barras e esses valores. Aí parece que você fez num lugar criar. Tipo, você não tem um gráfico lá, parece que você tem uma imagem que se movimenta com o tempo. Fica bem interessante, mas a gente vai ver isso na nossa última aula da planilha financeira, onde a gente vai juntar tudo que aprendeu e fazer um dashboard, né? Então, aqui, ó, essa é a nossa aulinha de gráfico, uma aula bem básica de gráfico, só para o que a gente precisa aqui. Talvez você fale assim, pô, não tá muito bonito, né? Dá pra gente, ó, fazer um preenchimento e tal, ó. Fazer um preenchimento mais azul para combinar mais, ó, por exemplo, com os gráficos, com o que está aqui, ó, que eu utilizo. Qual azul que eu utilizo? Sei lá, para ficar mais azulzinho e tal, é porque fica meio estranho esse azul aqui, né? Mas dá para mexer forma, contorno e tal, esses negócios todos. Eu vou deixar esse cinza aqui que ficou até legalzinho, mas depois eu vou mexer tudo isso para deixar mais bonito, sabe? Isso é na nossa última aula. Então, essa foi a aula de gráfico. Foi uma aula bem básica mesmo de gráfico. Só mostrar uma última coisa aqui para vocês. Ó, vamos colocar aqui, ó, essa minha mesma planilhazinha. Última coisa. Tava nessa outra aba aqui, ó. Não tava aqui. Mas eu quero criar o meu gráfico nessa aba. Eu não quero criar o meu gráfico nessa. Como é que eu faço? A gente vai fazer daquela forma que eu mostrei antes, ó. A gente seleciona aqui um local vazio, inserir, vem aqui, ó, nessas opções, clica aqui, ó. Por exemplo, eu quero gráfico de barras, mas se você quisesse qualquer outro gráfico, você ia. Eu quero gráfico de barras e um gráfico coluna 2D. Como eu cliquei no lugar vazio e inseri o gráfico, então ele não tinha nenhum dado para puxar. Clicando nele, vai abrir essas duas abas que não existiam antes. Eu venho na design de gráfico e selecionar dados. Eu gosto de clicar aqui só para ficar menorzinho, sabe? Para ficar menorzinho. Mas aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico na aba que eu quero e seleciono o intervalo que eu quero. Olha o que ele criou aqui, ó, ele criou uma formulazinha igual a um asterisco individual, que eu não sei qual é esse nome, resumo do ano. Resumo do ano é o que? É a aba. Outro asteriscozinho, não é asterisco, é aspas, né? Um aspas simples é o nome. Então, igual aspas simples, essa é a forma. O nome da aba, aspas simples, aí ele coloca esse ponto de exclamação, tá vendo? Esse ponto de exclamação, ele não é nada mais, nada menos do que está indicando que eu estou puxando dados de outra aba. Para isso que serve. Aí, ó, ele coloca os cifrões. Tá vendo esses vários cifrões? Esses cifrões, eles travam a fórmula. Então, tipo, não importa se você copiar, colar ou fazer qualquer coisa. Ele vai estar travada nessas células. Na célula C4, a célula D6. Ó. Célula C4, a célula D6. Ó. Ele pegou todo esse intervalo aqui. Ó. Então, por exemplo, como aqui está travado, qualquer dado que eu mudar aqui vai alterar lá automaticamente, né? E se eu tirar isso daqui, o meu gráfico também vai bugar, porque ele não vai acompanhar, ele vai dar erro, porque ele não vai acompanhar a tabela, porque ela está travada nesse campo aqui. Ó.
Selecionei, só vem do Enter, ó. Enter e OK. Tá vendo? Ó? Ele puxou meu gráfico para cá. Ó. Receita, despesa fixa e despesa variável. Aí, ó, por exemplo, minha receita... vamos mexer nessa aqui, né? Lembra que a gente linkou isso com aquilo ali? Então, ó, apareceu... Eu vou duplicar aqui, ó, mas não liga não. Não é para duplicar, eu só vou duplicar aqui só para fazer o exemplo. Não, então não, bora pegar essa não, bora pegar essa aqui que eu acho que tem mais. Essa tem mais? Não. Então vamos essa mesmo. Ou então a gente pode alterar só um valor aqui, ó. A minha receita de reembolso aumentou para 5.000. Tá vendo, ó? Que alterou aqui? Acabou que alterou aqui também, porque acabou que essa aqui, como eu copiei e colei, né? Ela continuou linkada a esse aqui. Minha energia aqui, ó, aumentou para 3.000. Aumentou aqui, tá vendo? Então, ó, tudo que eu vou mexendo aqui, altera aqui. E como os gráficos estão ligados aqui, altera o gráfico, tá vendo? Então, ó, fica tudo bem automatizado. Viu? Fica tudo bem automatizado. Aqui eu só vou tirar o eixo. Vou tirar só esse aqui, ó. Eu posso clicar nos campos e deletar também. Para ficar mais legalzinho assim. Então, essa nossa aula de gráfico foi uma aula bem básica mesmo. Eu não aprofundei muito, sabe? Mais na frente a gente vai ver outras formas de realmente deixar, né, de fazer um gráfico mais elaborado, de como puxar dados, de como fazer os gráficos ficarem automáticos entre diversos valores, a gente conseguir variar entre anos. Tudo isso a gente vai ver na planilha resumo, quando a gente for fazer, e no nosso dashboard final. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Excel, coloca nos comentários. Que, tipo, agora eu não tenho comentário nenhum. Então, se o seu comentário aparecer lá falando alguma dúvida, eu faço um vídeo respondendo a essa sua dúvida, sabe? Te mostrando exatamente como é que resolve. Então, muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal Excel de maneira simples, né? Eu sou o Pedro. E obrigado por assistirem e valeu!